Se eu for escolher um sócio, alguém que nunca fez nada com um cara que já quebrou 3 vezes, quem você acha que eu quero? O que não quebrou, né? Nunca. Por quê? Porque ele vai ter uma curva de aprendizado maior. O que já quebrou, já sabe jeito que não vai quebrar mais. Vai quebrar de outro jeito. Não daquele jeito. Muito melhor a sabedoria. Como descobrir o propósito de Deus na minha vida? Porque... Ativa a identidade. Tem mais alguma pergunta? Propósito é o seguinte: você descobre que semente você é, ela frutifica, a resposta vem na riqueza daquilo que é o fruto. Então o fruto mostra, você nasceu para isso. Agora tem os múltiplos propósitos. Vou falar da árvore. Por exemplo, uma laranjeira. O propósito do pé de laranja, da semente de laranja, é dar muito fruto e sempre renovar esses frutos enquanto essa árvore estiver viva. Esse é o propósito maior, ok? Agora, o que você pode fazer na fase 2, classe 2 de propósitos, que são múltiplos propósitos, é o que você vai fazer com aquela laranja. Então a laranja pode virar doce, aquela laranja pode só ser chupada, aquela laranja pode virar suco, aquela laranja pode virar shampoo. Seu cabelo que é um bagaço, só uma piada à parte. Qual que são os múltiplos propósitos? Ou seja, o que você vai fazer com o rendimento daquilo? Esses são propósitos em classe 2, nível 2. Mas o propósito a prosperidade daquilo é sempre dar fruto. O que é diferente do ser humano? O ser humano, desses livros que eu já publiquei, o primeiro capítulo do primeiro livro está escrito: meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Então seus múltiplos propósitos é regular exatamente aquilo que você foi bloqueado. Por exemplo, não dá para acreditar, mas é verdade. Eu tinha bloqueio extremo com escassez, eu sou extremamente próspero. Eu tinha problema de aprendizado, eu não sei onde eu arrumei esse dom de mestre. Foi escavado. Isso não é porque eu sou mais legal que Deus me deu, Deus deu para todo mundo. Só que está assim, um está 1 metro, outro está 10 metros de fundura, tem que ir escavando. Eu tinha problema, né, quando eu ficava nervoso eu gaguejava, só quando eu ficava nervoso. Algumas pessoas por aí falam que eu sou um dos melhores oradores que eles já ouviram. Então pensa nisso. A seriedade que eu carrego a minha família, como eu multiplico e treino os meus filhos, é fruto de vir de uma família que teve muitos divórcios e negócio bem destruído. Não querendo ferrar ninguém, mas para você entender, o bloqueio tem intimidade com o propósito. Por que muitas vezes você me vê muito furioso contra a religiosidade? Porque eu fui bloqueado por isso. Então, tudo que foi meu bloqueio, por que eu não paro de falar de riqueza? Porque eu era uma das pessoas mais escassas que já existiu nessa geração. Então, tudo aquilo que é meu bloqueio é classe 2, meu propósito. Mas na classe 1 é governar, dominar e sujeitar, do jeito que está aí em Gênesis 1, 26. Função, faculdade, isso é nível 18. É aquilo que você escolhe no percurso para manutenção da sua vida, para depois cumprir o propósito. Ser médico não é cumprimento de propósito. Ser pastor também não. Ixi, aí agora eu vou arrumar. Porque é ensinado na religião que aquilo não é uma profissão, é uma profissão de carteira assinada. É uma função. Se função salvasse alguém, não ia estar lá em Mateus escrito assim, ó: se você é um demônio, não sei o que do seu nome, aparta-te de mim. Porque função não vai salvar ninguém, não vai nem para a festa das bodas do reino. Então, existem classes do propósito. O mais poderoso é governar sobre todas as coisas. Porque você é filho, e filho governa. Põe isso na sua cabeça, ponto. Agora, os múltiplos propósitos, que é classe 2, depende dos bloqueios que você carrega. Uma mulher que foi abusada sexualmente, ela sente dentro dela a necessidade de desbloquear outras mulheres nisso, e falar disso, e trazer cura nisso. Aí toda ferida que você tem gera uma cicatriz. A cicatriz é remédio para a ferida dos outros. Você entendeu o que eu falei? Então por que eu sou o estimulante de gente para abrir a boca? Porque a minha boca era fechada. Por que eu estimulo riqueza? Porque eu não era quebrado, eu era pobre de alma e de corpo. De espírito eu nunca fui. Porque meu espírito está pronto, a palavra fala, antes da fundação do mundo. A minha alma precisa de remissão, já conseguiu. E meu corpo precisa de pau. Ó, pá! Acordar cedo, água gelada, treinar, pá, 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 pá. É isso que precisa. Meu corpo desfruta muito, mas tem que ser na obediência da alma, sob o governo da alma, tá bom? A maior parte desses múltiplos propósitos você vai descobrir no percurso. Agora, o propósito de fato é eterno. Na sua experiência humanizada, é nítido e está lá em Gênesis 1, 26. Não tem outro lugar mais soberano do que aquilo que ele falou no primeiro ato para Adão, que serve para Eva também.
Pá, boa noite, Bruno de Cuiabá, Mato Grosso. E aí? Opa, por que eu tenho a impressão de que a prosperidade financeira na minha vida, ela é mais bloqueada do que o normal? Autocomiseração. Você foi treinado para ser vítima, e autocomiseração é como se você fosse pior que todo mundo. Na verdade, você é só individual, trata as suas coisas, você e Deus está o suficiente. O diabo quer te coletivizar, o PT quer te coletivizar, todo mundo quer coletivizar você. Só que quem te criou não te deu essa oportunidade. Você foi feito em imagem e semelhança dele, você não tem um número de série. Então, mas eu não tenho essa dificuldade assim, com Deus, com família, Tem com sim. Outras coisas. Tem sim. Por que você diz? Senão você era próspero. Você tem dificuldade com Deus porque Deus é próspero, não há pobreza nele. Você tem dificuldade com ele sim. Porque se você entender a soberania dele, o que ele fez para você, te chamou para governar e fazer tudo sujeitar debaixo do seu governo, você não ia fazer nada do que você faz. O que você está falando é que na sua experiência histórica, filosófica e religiosa, está de parabéns, sei lá o que você faz. Mas o indicativo que você tem problema com Deus é que você não resplandece a glória dele. Não é sobre ficar picando dinheiro não, é sobre ser próspero como Deus é. É sobre carregar a glória dele como ele é glorioso. É sobre ser imagem e semelhança, carregar ele. É diferente. Por favor, não caia nesse engodo de... Não, eu não tenho, mas tipo assim, dois exemplos. O ano passado, eu tive 2 empresas, eu perdi 2 empresas, quase perdi uma filha. Hoje nós estamos em São Paulo. Como é que você perdeu essas empresas? Peraí, como é que você perdeu elas? Administração. Então você não perdeu as empresas, perdeu foi seu emocional. Põe uma coisa na cabeça de vocês, gente. Não tem como a empresa quebrar. Então, e aí logo depois, quase perdi uma filha. Hoje eu estou em Cuiabá, em São Paulo, para passar 3 meses e literalmente vivendo de doação para fazer o transplante com a minha filha. Entendeu? Então, assim, hoje eu não consigo entender isso, sabe? Eu poderia ter dado muito certo às empresas, não deu, e hoje eu tenho que... Não deu porque o seu CNPJ é infinitamente menor do que o seu CPF. Era assim que deveria ser, CPF forte, empresa forte. A empresa não é uma entidade, igual todo mundo acha. A empresa é o desdobrado tônus vital do dono. É isso que você tem que entender. Por que eu falo para a maioria dos grandes empresários deixarem a presidência da companhia? Quem abriu a palestra aqui hoje foi o Sintra, ele é presidente do grupo, não sou eu. Porque o chamado de um dono de empresa é ter visão. É você ser o CVO, Chief Vision Officer, o cara que tem visão, não o cara que fica olhando boleto, o cara que não sei o quê, o cara que quer brigar, o cara que olha por menor, isso não faz sentido. O empresário não precisa saber tirar guia de imposto, ele não precisa saber contratar na questão contábil, contrate um contador que aprendeu a fazer isso. Então por que as empresas quebraram? Porque isso é até um ato falho falar que empresa quebra, o que quebra é o dono que desanima. Por que algumas pessoas vêm perdendo imóveis o tempo inteiro? Porque não tem malícia. Vou te dar um exemplo. Eu não tenho nenhum negócio meu com nenhuma vinculação de garantia de nenhum patrimônio meu, 0. Diversas vezes esbarra num negócio que eu vou fazer. Ah, vou abrir uma escola lá em tal cidade. Aí alguém fala, chega um documento aqui do meu jurídico. Eu sou jurista, eu não sou bobo. Eu sei como que eu compro imóvel dos outros jogado no lixo. Dá em garantia, desliga a turbina e depois tem que cobrar a garantia. Aí um dia alguém chegou aqui, vamos colocar esse prédio seu aqui de 50 milhões de reais de garantia. Eu falei, tô nem aí, pode cancelar esse negócio. Uai, você não tem dinheiro para pagar? Tem, mas eu não vou tirar o oxigênio de nenhum patrimônio meu para garantir nada. E aí todo mundo fica assustado. Eu nunca pus um imóvel meu como garantia. Você quer saber? Porque eu sou estudioso e eu compro imóveis que vão para leilão o tempo inteiro. Todo mundo acredita que vai dar certo. Deixa eu te falar, eu prefiro pagar 1 ano de aluguel de algum prédio, de alguma empresa, do que vincular qualquer patrimônio meu. Eu não faço, e estou nem aí para o negócio. Cheguei até aqui sem fazer nenhum e não vou fazer. Alguém fala, direto alguém manda uma mensagem assim, você pode ficar de fiador? Eu falo, vamos lá em Provérbio? Não vou ficar. Alguém um dia fez uma pergunta tão difícil para mim, se seu pai precisar de ser esse fiador, eu dou dinheiro para ele, não vou ficar. E se seu filho precisar de você ficar fiador para ele, eu vou lá e dou a parte do dinheiro que ele quer. Eu antecipo a herança do cara para não ficar de fiador, só para você entender o que eu sigo. Absolutamente, eu não vou cair nessas conversas de vocês não. O fulano está quase morrendo, então tem que ir no hospital, não sou doutor. Você entende ou não? Ajudo todo mundo. A pessoa me liga, eu preciso de ajuda, eu estou desesperado. Fecha os olhos, eu começar te ajudando orando. Excelente.
Depois eu vou pegar um livro aqui para você, quer ver? Aproveita que está ruim e já faz o pior ano da sua vida. Boa.